Nos últimos dias, o tema mais tratado na imprensa e pesquisado nos buscadores da internet foi, sem dúvida, a eleição do presidente da República nos Estados Unidos e o sistema eleitoral que vigora naquele país. E pensando em esclarecer os principais pontos para a compreensão desse complexo sistema, o Damasco Educacional pediu para que eu gravasse um vídeo para vocês e eu estou aqui com essa missão. Nós temos três aspectos principais para considerar na compreensão do sistema eleitoral dos Estados Unidos e, eventualmente, compará-los com o nosso sistema eleitoral no Brasil. Primeiro é que o voto lá, como regra geral, é facultativo. Os eleitores não são obrigados a comparecer às urnas. E numa eleição como a atual, em que os eleitores voluntariamente compareceram de forma maciça às urnas, é natural que as atenções da sociedade norte-americana estejam bastante voltadas para a definição do novo presidente da República, o que mostra a preocupação e o compromisso dos eleitores daquele país na escolha do candidato que melhor atenda os interesses da população norte-americana. O segundo ponto que nós precisamos considerar é que lá nos Estados Unidos nós temos um sistema eleitoral bastante diverso em relação ao sistema eleitoral no Brasil, por uma questão de organização federativa. A Federação Norte-Americana ela foi criada historicamente de uma forma muito diferente da Federação Brasileira. Nós temos nos Estados Unidos o chamado federalismo por agregação ou centrípeto, em que vários estados soberanos abriram mão da soberania para se tornar partes autônomas. E, portanto, desde o século XVIII, os estados da Federação Norte-Americana possuem uma autonomia muito mais apurada do que a autonomia que se dá aos estados que compõem a Federação Brasileira, que se formou de uma outra forma, que nós chamamos o federalismo por segregação ou centrífugo, em que o Estado unitário, que era o Império, se dividiu em várias partes autônomas. Essa é a razão que justifica porque cada estado naquele país possui regras próprias de eleição, regras próprias para o depósito dos votos. Alguns estados admitem votação por correio, outros não admitem. Alguns estados começam a contar os votos por correio antes da finalização das eleições presidenciais, como é o caso do estado da Flórida. Outros não admitem, como é o caso dos estados da Pensilvânia, que só permite a contagem dos votos que chegaram por correio quando se encerra as eleições presidenciais. Isso mostra o porquê cada estado lá tem um ritmo próprio para apurar o resultado e, mais do que isso, cada estado lá tem regras próprias para aferir a vontade dos eleitores. O terceiro e último ponto é o mais interessante, diz respeito à formação do colégio eleitoral. O colégio eleitoral é composto por delegados dos estados da Federação Norte-Americana. Esses delegados são autoridades públicas e personalidades políticas que, no colégio eleitoral, vão depositar o voto da população de cada um dos estados. Esse número de delegados varia conforme a população dos estados. Estados que têm uma população expressiva, como é o caso da Califórnia, contam com 55 delegados. Agora, estados com uma população mais reduzida, como é o caso do Alasca, têm apenas 3 delegados. Nós temos, portanto, no colégio eleitoral, uma concretização da realidade que vigorava no século XVIII, mais precisamente no ano da promulgação da Constituição dos Estados Unidos, em 1787, em que nós tínhamos uma realidade muito diferente da realidade atual, nos aspectos ligados à locomoção dentro dos Estados Unidos, ao acesso à informação e ainda à proteção das informações. Então, a população votava, na realidade, dentro dos estados e os estados enviavam até o colégio eleitoral os seus delegados para informar qual tinha sido o resultado do pleito, da votação em cada estado. Os delegados são obrigados a votar no colégio eleitoral de acordo com a maioria dos votos no estado. Nesse mesmo exemplo que eu usei, como na Califórnia nós temos 55 delegados, se a população da Califórnia votar no candidato do Partido Democrata, os 55 delegados da Califórnia são obrigados a depositar no colégio eleitoral o seu voto no candidato do Partido Democrata. E no mesmo exemplo, se a população do Alasca votar, em sua maioria, no candidato republicano, os 3 delegados do Alasca são obrigados a depositar no colégio eleitoral os seus 3 votos no candidato do Partido Republicano. Ao todo, existem
538 delegados, somando todos os estados da Federação Americana, e por isso que será considerado eleito como presidente da República o candidato que no colégio eleitoral conseguir obter 270 votos dos delegados, isto é, mais da metade dos votos dos delegados que compõem o colégio eleitoral. Fica claro, portanto, que nós temos duas etapas de votação nos Estados Unidos. A primeira etapa é a votação dos eleitores em cada estado e a segunda etapa seria uma espécie de votação indireta, em que os delegados representando esses eleitores comparecem ao colégio eleitoral e retratam qual foi o voto que venceu no estado e depositam no candidato junto ao colégio eleitoral. Bastante diferente do sistema brasileiro, em que as eleições são regidas por uma lei criada apenas pela União, em que todos os entes federados, todos os estados e o DF adotam o mesmo sistema eleitoral e, além disso, toda a votação ocorre de modo direto, não existem representantes dos eleitores brasileiros que irão, num segundo momento, definir, ainda que de modo alinhado à vontade dos eleitores, quem foi o candidato eleito. No Brasil, são os votos populares diretos que definem, de uma vez por todas, qual é o candidato eleito. E, por fim, nós não podemos esquecer que no Brasil a regra geral é que o voto é obrigatório, diferentemente nos Estados Unidos, em que o voto é facultativo.